Bem-vindo a mais uma curiosidade real, atendendo às sugestões de vocês. Mas antes de começarmos, quero agradecer aqui a nova membro do nosso canal, Bonequinha Azul. Hoje vamos falar sobre o reinado da rainha Margaret II da Dinamarca e sobre a sua abdicação. Já aproveita para registrar aquele apoio e incentivo ao nosso trabalho. Em pronunciamento de Ano Novo feito pela TV dinamarquesa, a rainha anunciou que seria sucedida pelo seu filho mais velho, o então príncipe herdeiro Frederik. Abre aspas. Em 14 de janeiro de 2024, 52 anos após suceder meu amado pai, renunciarei como rainha da Dinamarca. Esse é o momento certo. Fecha aspas, disse a monarca mais longeva da Europa. E assim, a Dinamarca e o mundo foram pegos de surpresa. O pronunciamento anual da rainha, que geralmente é celebrado na Dinamarca com muita festa e fogos de artifícios, dessa vez silenciou seu povo. O topor era evidente e a nova realidade agora tinha que ser digerida. Frederik era o novo rei da Dinamarca. Agora que a rainha tinha abdicado em favor do príncipe herdeiro de 55 anos, a questão é se ela quebrou um tabu para as três famílias reais nórdicas. A rainha dinamarquesa, extravagante e poliglota, que a primeira-ministra Mette Frederiksen descreveu como epítome da Dinamarca, passou mais de meio século no trono. Os dinamarqueses monarquistas têm orgulho da sua inteligência e peculiaridade, de sua rejeição aberta aos telefones celulares e da internet e de seu ar descontraído em brincalhão. A acessibilidade de Margaret é típica das casas reais da Dinamarca, Suécia e Noruega, cujo comportamento informal lhes rendeu altos índices de aprovação. Abre aspas. A rainha sempre havia sido muito firme em sua posição de que seu reinado era para a vida toda. Fecha aspas, disse o especialista real sueco Roger Lundgren, à BBC. Em 2012, no seu 40º aniversário como rainha, Margaret disse a famosa frase, abre aspas, permanecerei no trono até cair, fecha aspas. Mas agora, ela mudou de ideia. Numa entrevista em 2012 para marcar o seu jubileu de Rubi, ela disse, abre aspas, a meu ver, faz parte da posição que você ocupa quando herda uma monarquia. É uma tarefa que você lhe confiou e que você guarde enquanto viver, como fez meu pai e meu avô antes dele, fecha aspas. A rainha rejeitou a possibilidade de abdicação numa entrevista também em 2016 e disse, abre aspas, neste país não adotamos essa forma de entrega, sempre foi, você fica enquanto viver. É isso que meu pai fez e meus antecessores e a maneira como eu vejo também, fecha aspas. Em outra entrevista em 2016, ela disse que seu filho se tornaria rei quando ela não estivesse mais aqui. O único outro precedente de abdicação na Dinamarca é Erik III, que renunciou ao trono em 1146. Será possível, então, que a abdicação de Margaret abra caminho para movimentos semelhantes em reinos vizinhos? Se você tivesse me feito essa pergunta há 6 meses, eu teria dito que nunca, jamais eles abdicariam.
disse Lugren. Mas o caso da Dinamarca mostra que tudo pode acontecer. Desde a morte da prima Elizabeth II em 8 de setembro de 2022, Margaret II tinha sido a monarca que reinava mais tempo na Europa e a única rainha reinante do mundo. Em uma entrevista no início daquele ano, Margaret disse que Elizabeth havia causado uma enorme impressão nela, dizendo, abre aspas, o fato de ela estar dedicando sua vida. Eu entendi o que isso significava. Isso é para a vida. Esse é o todo, o ponto da minha vida, fecha aspas. Mas o que terá realmente motivado a rainha a mudar de ideia? Sobre isso, apresentaremos a você algumas possibilidades. Oficialmente, ela alegou que deveria se afastar por problemas de saúde. A rainha Margaret sofre de problemas de coluna. Daqui a 2 semanas, serei rainha da Dinamarca por 52 anos, disse ela. Essa quantidade de anos deixará sua marca em qualquer pessoa e também em mim. O tempo cobra seu preço e o número de doenças aumenta. Não se pode fazer tanto quanto se fazia no passado, acrescentou a rainha. Em fevereiro deste ano, fui submetida a uma extensa cirurgia na coluna, disse ela. Tudo correu bem, graças à competente equipe de saúde que cuidou de mim. Inevitavelmente, a operação deu origem a pensamentos sobre o futuro. Se agora seria o momento apropriado para passar a responsabilidade para a próxima geração. Decidi que agora é o momento certo, disse ela. Em 14 de janeiro, 52 anos após ter sucedido meu pai, deixarei o cargo de rainha da Dinamarca e entregarei o trono a meu filho, o príncipe herdeiro Frederick. Encerrando o assunto. Entende-se que ninguém tinha conhecimento do plano da rainha de antemão, com exceção do primeiro-ministro dinamarquês, o rei da Suécia e poucas outras pessoas. Ela só informou seus filhos sobre sua decisão 3 dias antes do anúncio. Antes disso, a rainha se envolveu em uma grande polêmica ao retirar os títulos principescos dos seus 4 netos, filhos do príncipe Joaquim, o segundo filho dela. A explicação para isso: enxugar e modernizar a monarquia, dar aos netos maior liberdade para viverem longe das amarras protocolares da família real. Desde 2010, a relevância do príncipe Joaquim em relação aos compromissos oficiais da coroa já vinha sendo diminuída. Muitos burburinhos se ouvia sobre a má relação entre os príncipes. E o príncipe Joaquim chegou a se queixar de falta de notícias de sua mãe. A animosidade entre os irmãos era clara, notória e evidente. Outra possibilidade para a súbita mudança de opinião da rainha não passou desapercebida aos olhos da mídia estrangeira e dos súditos. Uma revista espanhola postou fotos do nobre bonitão príncipe Frederick passeando por Madrid com a atriz e socialite mexicana Genoveva Casanova. O boato de traição espalhado pelo reino, ela fez algumas aparições públicas sem conseguir disfarçar certo distanciamento de Frederick. A linguagem corporal denunciou a mágoa da então princesa Mary. Segundo a publicação, Frederick e Genoveva passaram uma noite juntos no apartamento dela e não teria sido a única. Além das suspeitas de infidelidade do príncipe herdeiro da Dinamarca à sua esposa, a princesa Mary, o herdeiro do trono estava sendo acusado de usar dinheiro público indevidamente para a viagem informal a Madrid, bem como de usar a máquina do governo para esconder os encontros com Genoveva Casanova. E atenção, para os membros do canal,
teremos conteúdo exclusivo sobre a suposta amante do rei. A australiana, agora a rainha, é querida pela maioria dos súditos, especialmente pelo trabalho filantrópico. Sua dedicação à família e ao serviço público destaca sua influência e importância dentro e fora do cenário monárquico dinamarquês. Considerada um trunfo para a monarquia, a possibilidade de perder a princesa Mary agora era real. E a imprensa especulou que a rainha tinha decidido se afastar na tentativa de salvar o prestígio da monarquia, o casamento do filho e preservar a preciosa Mary na família. Às 13h35 do dia 14 de janeiro de 2024, o príncipe herdeiro Frederick, a princesa herdeira Mary e o príncipe Christian deixaram o palácio de Frederick VIII em direção ao palácio de Christiansborg. Minutos depois, a rainha fez a viagem de sua residência no palácio de Christian IX até o palácio de Christiansborg, na carruagem das bodas de ouro. Às 14 horas, a rainha, o príncipe herdeiro Frederick e o príncipe Christian participaram no Conselho de Estado com a presença de ministros do governo e do Conselho de Secretários de Estado. Enfim, aconteceu. Após uma reunião no Conselho de Estado, o primeiro-ministro proclamou a mudança de trono no castelo de Christiansborg. Ela assinou sua abdicação e o príncipe Frederick tornou-se Frederick X, o rei, o monarca. A rainha continuará a ser chamada de Sua Majestade mesmo após a transferência da coroa para o seu filho. A rainha Margaret então cedeu seu assento e o ofereceu ao novo rei. Às 15 horas, a primeira-ministra Mette Frederiksen proclamou o novo rei a partir da varanda do palácio de Christiansborg. O rei, então, fez um discurso e apresentou seu lema real: Unidos, comprometidos pelo reino da Dinamarca. Para marcar a mudança do monarca, bandeiras foram hasteadas em todos os edifícios e navios estatais em todo o reino dinamarquês. Na Dinamarca, não há uma pomposa coroação como no Reino Unido. A cerimônia de nomeação é muito mais simples, rápida e também menos dispendiosa. Na Austrália, terra natal da ex-princesa herdeira Mary, agora Sua Majestade, a Rainha Mary da Dinamarca, edifícios públicos em toda a Tasmânia, incluindo a Ponte Tasman, a Prefeitura de Launceston e o Centro de Convenções de Devonport foram iluminados com as cores da bandeira dinamarquesa. Trinques foram nomeados em homenagem à nova rainha. Livros de felicitações foram montados na casa do governo em Hobart para permitir que a população parabenizasse o casal real. Em Wollongong, ao sul de Sydney, o Clube Dinamarquês da Austrália recebeu expatriados dinamarqueses e suas famílias para um piquenique para marcar a transição real. Em Melbourne, as pessoas se reuniram no Clube Dinamarquês para comemorar. Enfim, seja lá qual foi o motivo real da renúncia da Rainha Margaret II, desejamos vida longa à Rainha Margaret e ao novo casal real, Frederick e Mary, que o povo dinamarquês possa colher os doces e bons frutos de uma realeza popular, harmoniosa e em sintonia com os interesses dos seus súditos. Lembro que temos vídeos que podem esclarecer muitas coisas já disponíveis aqui no canal, sobre a Rainha Margaret II, sobre o príncipe Frederick, sobre o príncipe Joaquim, sobre as suas noras, a princesa Mary e a princesa Marie Cavalier. E se você quiser saber mais um pouquinho, temos também um vídeo sobre a ex-esposa de Joaquim, Alexandra Manley. E você, o que pensa disso tudo?
Aguardo a sua opinião nos nossos comentários. Não deixe de escrever por lá o que você pensa, o que você acha. Peço desculpas pela narração, mais uma gripe chegou por aqui. Aguardo você nos nossos comentários.